Glória a Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, eu estou feliz em estar mais uma vez. Obrigado, sonoplasta. Deixa Deus te usar. Por mais uma vez estar nesta igreja e, por sinal, muito linda, moderna, com uma sonoridade fantástica, uma reprodução de imagem perfeita. Estou muito feliz de ver o crescimento, de ver uma visão sendo aplicada. E louvado seja Deus pela vida do pastor Ariel, esse visionário abençoado. É um homem de Deus e que de fato tem aí as marcas e umas características que meu coração também se abre. Louvo a Deus pela vida dos obreiros, porque sabemos que tudo isso que está acontecendo é a somatória de concordância, de estar todos debaixo do mesmo jugo. A Bíblia diz: como poderão andar junto se não estiverem em comum acordo? E tudo isso que essa liderança reflete na linda igreja que está aqui presente. Por que não dizer, esses jovens e adolescentes, está maravilhoso. Eu estou realmente maravilhado com tudo quanto tem o meu coração nesta noite presenciado, desde a última vez que aqui estive. Deus abençoe, que a igreja continue assim, sempre avante. Louvor a Deus por estar revendo aqui o Gilbertão, nosso amigaço ali do Templo Central. Eu estou aí imitando ele. Vou chegar lá, em nome de Jesus, né? Deus abençoe meu amigo Gilberto. Queridos, Deus tem me abençoado muito na itinerância. E esse ano eu quero compartilhar com os irmãos de uma grande vitória que o Senhor me deu. Há 2 meses atrás, eu estava atendendo uma região em São Paulo, uma grande região, setor 50, e na noite de sábado eu não pude pregar, porque ali naquela região a prefeitura tinha tombado 3 templos daquela grande região do setor 50, que são 34 grandes igrejas, e 3 templos, 3 congregações foram derrubadas, porque estavam sendo construídas em áreas ambientais. Aí a igreja cheia, muita gente, eu não vendo a hora de pegar o microfone e começar a ministrar. De repente chega pastor José Wellington e sua comitiva, presidente ali do Belém, e ele foi esclarecer para a igreja o que ele estava tomando por medida para reaver pelo menos um pouco do dinheiro que havia sido aplicado naquelas construções que a prefeitura havia jogado por terra. E com isso eu não pude pregar na noite de sábado, mas no final o pastor do campo disse: pastor Edi está aí, ele amanhã vai estar pregando aqui conosco, tendo em vista que amanhã ele estaria em uma de nossas congregações, nós iremos relocar e ele vai estar pregando aqui com a gente na sede, porque hoje o nosso presidente trouxe esse lindo esclarecimento e essa linda palavra. Nisso o pastor Zé Wellington olhou para mim e disse: então você vai amanhã na minha ceia. Fui na ceia pela manhã, fiz a oração pelo cálice, o filho dele me segurou e falou assim: você vai pregar amanhã na minha reunião de obreiros, na segunda-feira. E eu não imaginava a grandiosidade da coisa. Para os irmãos terem uma ideia, pastores como Erivaldo Jesus, Ângelo Galvão, Benhur, estavam todos lá nesta reunião de segunda-feira, falando desses nomes mais lembrados, e mais de 4.000 obreiros. Quando eu peguei no microfone, a perna tremeu, o corpo tremeu, a alma se agitou, mas o Senhor me deu uma grande vitória. Depois o pastor Alderi Nelson Rocha pregou logo a seguir, e Deus me abriu uma porta tão grande, queridos, que essa semana eu recebi uma ligação, sem falar das outras, que eu já tenho 7 agendas na Grande São Paulo, e recebi uma ligação na quinta-feira à tarde do próprio pastor José Wellington, me chamando para pregar na Convenção Geral das Assembleias de Deus e na Escola Bíblica de São Paulo. Eu estou muito feliz, porque é uma realização do meu ministério, e quero compartilhar com a igreja, porque eu acredito que muitos que aqui estão, jovens, têm sonho, e se você tem sonho e acredita nele e aplica isso em oração, pode ficar tranquilo, que Jesus vai cumprir todos os projetos do seu coração, amém? E por sinal eu quero compartilhar com os irmãos o que eu compartilhei em parte ali com os nossos irmãos belemitas, no que está em Gênesis, no capítulo de número 4, os irmãos vão achar bem rapidinho aí. É um livro um tanto quanto difícil de achar na Bíblia, mas Deus vai dar vitória. Livro do Gênesis, capítulo 4,
Os que encontraram, diga: eu achei. Quem não achou, não é nem escola dominical, é oculista, meu querido. Gênesis, capítulo de número 4, diz assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de... e Caim foi lavrador da... Aconteceu ao cabo de dias, ou fim dos dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da gordura deste. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente, e descaiu o seu... Somente até aí, queridos. Se o irmão puder só abaixar um pouquinho do fundo, e me dar um pouquinho mais de voz, por gentileza. Graças a Deus. Muito obrigado, santo. Deus te abençoe. Queridos, nós temos aqui a ideia original de Deus, do propósito, da razão pela qual aqui nos reunimos. É óbvio que muitos são os nomes que nós aplicamos às reuniões dentro do templo. Tem nos cultos convencionais em nossas igrejas, o culto de missão, tem o culto livre, tem o culto das primícias, enfim. E hoje estamos aqui numa reunião de adolescentes e jovens. Pois bem, muitos são os nomes que nós empregamos às reuniões dentro dos templos. Só que, queridos, a essência sempre será a mesma. O propósito pelo qual aqui nos reunimos sempre será o mesmo. Este não muda nunca. A essência, a priori, ela sempre deverá ser a mesma. Embora os títulos das reuniões sejam diferentes, mas sempre que a igreja entrar dentro do templo, o propósito, segundo o projeto de Deus, será sempre o mesmo. Entendamos uma coisa: na antiga aliança, no Antigo Testamento, Deus habitava dentro do templo que os homens construíram com as suas mãos. O templo, o tabernáculo móvel, como o próprio templo no Novo Pacto com Salomão. Deus habitava dentro do templo. Deus estava ali em um lugar todo em especial, que somente uma classe poderia estar lá: sacerdotes. Porém, na nova aliança, Deus já de antemão, anunciando pelos profetas, Deus estava dizendo, e se cumpriu, que Ele não mais habitaria dentro dos templos feitos por mãos humanas, isto é, esses templos de paredes, ou mesmo no tabernáculo móvel que existia naquela época. Deus estava dizendo: eu habitarei no templo que eu mesmo construí com as minhas mãos, falando de mim e falando de você. Ou seja, com isso eu tenho a certeza e a convicção, e posso afirmar com toda a propriedade, que Deus só entrou aqui dentro deste templo, paredes, por causa do primeiro crente que aqui chegou. Ou não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo de Deus, e que Deus, Espírito, habita em vós? Agora, queridos, falando assim, dá a impressão então que não devemos dar a devida reverência, uma vez que o verdadeiro templo hoje sou eu. Não, não é por aí. Nós, sim, somos o templo do Espírito de Deus, mas o pacto de Deus com este templo, aonde a igreja se reúne, Deus não quebrou, de modo algum. Alguns aspectos litúrgicos foram julgados de fato por terra. A lei, de fato, cerimonial, muitas coisas nelas foram retocadas e, por que não dizer, até mesmo extraídas, até no aspecto litúrgico em que nós estamos inserido na promessa de Deus. Mas, a priori, a essência nunca foi mudada. Se não, observe o que esses personagens nos traz à luz da ideia de Deus, desse Deus imutável, acerca desta reunião que temos, que é apresentarmos a Deus um culto, apresentarmos a Deus um culto. Guarde bem esta palavra.
Mas antes de falarmos desses dois personagens, é necessário navegar um pouco na vida do seu pai, Adão. Queridos, em Gênesis 1:26, Deus projeta Adão. Em Gênesis 1:27, Deus traz Adão à existência. E quando, no versículo 27, Deus traz Adão à existência, Deus dá a seguinte palavra: e criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. A palavra imagem, na raiz do original, diz respeito à personalidade de Deus, ou parte dela, ou parte de suas características morais. Ou seja, a mente de Deus criou o homem, dando ao homem parte desta sua natureza. Deus também disse: esse homem teria a sua semelhança. Já a palavra semelhança significa proceder de igual forma, ou agir de igual modo. Portanto, isso me faz me lembrar a seguinte ideia: quando Jesus, na sua oração, ele fala: venha a nós o teu reino, invocando a imagem, o governo que o homem perdeu no Éden. E depois ele disse: e seja feito na terra assim como é no céu, pedindo Deus de volta também para o homem o aspecto da semelhança, o proceder de igual modo. E quando Deus então criou o homem, tendo estas virtudes, parte da sua natureza moral, como também agindo como, Deus planta o homem no Éden. Porém, antes de Deus plantar o homem no Éden, olha o que Deus fez no espaço de 6 tempos. Foi Deus dizendo: haja, 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 haja. E pelo poder dessa sua palavra, foi Deus trazendo à existência tudo quanto no seu coração ele havia arquitetado e fazia de forma plena. Portanto, a cada criação, Deus dizia: isto é coisa boa, isto é muito bom. E tudo isto para tão somente plantar o homem no Éden. E colocando Deus o homem no Éden, entenda uma coisa: tudo que o homem fazia glorificava a Deus. Tudo que o homem manifestava exaltava a Deus. Com isso eu aprendo a ideia original do culto. O propósito de Deus na criação do homem foi que o homem, a ideia era que o homem fosse um eterno culto na terra. Por quê? O culto, ele não termina aqui nessa reunião em que nós congregamos. O culto, ele permanece quando eu e você vamos embora para os nossos lares. Estamos em nossas empresas, em nossos trabalhos, em nossas escolas. O culto é refletir, é transmitir em nossas vidas esta imagem que anuncia Cristo em cada um de nós. Culto é você renunciar às paixões da carne. Adão era um culto ambulante. O propósito de Deus é que o homem fosse um eterno culto na terra. Porque o culto, é como eu vos disse, é o nosso comportamento que anuncia Cristo. Portanto, nós devemos tomar muito cuidado com isso, principalmente nós que somos a igreja do Senhor. Jesus, ele tinha toda uma atenção acerca daquilo que ele expressava, e Paulo, entendendo essa visão, Paulo disse que nós somos uma carta lida e conhecida de todos. E Jesus um dia chamou o seu corpo ministerial e disse assim: o que é que eles andam dizendo de mim? Jesus buscando o relatório das suas passadas e do que ele estava transmitindo, e como essas ideias estavam sendo condensadas no coração das pessoas por onde ele passava. Aí uns diziam assim: uns estão dizendo que o Senhor é Jeremias. Por certo, Jesus deva ter se alegrado, que coisa boa, me compararam com um homem quebrantado de coração. Estão dizendo que o Senhor é Elias, que coisa boa, me compararam com um homem do fogo, um profeta, um homem pentecostal. Outros estão dizendo que o Senhor é João Batista, que coisa boa, me compararam com um homem que prega a verdade, que prega a justiça. O próprio Cristo quis um relatório segundo aquilo que ele fazia, e como as pessoas recebiam isso, e como elas estavam configurando a sua imagem, porque isto é culto. Então ele se alegrou muito dessas comparações, embora ele fosse absoluto, e esses todos que foram a ele comparados, não seja um cisco da sua sombra, mas ele se alegrou, até porque esses profetas deixaram uma boa imagem. Então, quando Deus coloca Adão, tudo o que ele fazia glorificava ao Senhor.
A natureza reconhecia a autoridade de Deus na vida dele. E estava Adão no Éden desta forma, um homem que tinha imagem e procedia da forma a qual Deus havia arquitetado antes de plantá-lo no Éden. E quando Deus então pela primeira vez conversa com Adão, a minha alma teve um choque, seguindo-se a linha deste raciocínio. Por quê? Assim que Deus coloca Adão, tudo o que ele fazia, ele era um culto ambulante. Esse homem aqui, o Adão que eu estou dizendo, antes do pecado, ele não tinha nem condições de sonhar com engano. Ele não tinha condições de pensar no erro, como nós constantemente pensamos. Adão não tinha condições, querido. Quem sabe, talvez, se ele chupasse muita uva, debaixo de um sol castigante, e o seu cérebro ainda assim ter algumas agitações, e ele viesse pegar no sono, mesmo assim, este homem era santo, este homem era puro. Ele jamais haveria de sonhar com alguma coisa que haveria de entristecer o Espírito Santo. Adão foi o maior homem na terra no que diz respeito à intimidade com o Espírito de Deus. Não houve nenhum outro mortal que teve a comunhão que Adão tinha com Deus antes da queda, ali no Éden. E este homem puro, este homem santo, como eu acabei de salientar e de frisar para vocês, que nem de longe tinha condições de pensar no engano, a primeira vez que Deus fala com ele, a minha alma toma um choque. E eu tenho certeza que a sua vai tomar também. Porque, sigamos essa linha de raciocínio, Adão era puro, Adão era santo. E quero salientar para vocês, atar isso no coração, nem de longe ele tinha condições de pensar no engano. E a primeira palavra de Deus com esse homem explícita na Bíblia, foi uma palavra dura. Porque Deus olhou para ele e disse assim: Adão, de todas as árvores que estão no jardim, você pode desfrutar, você pode com elas comungar, mas daquelas duas em especial, nela você não tocará. Porque no dia em que tocares, o adolescente que sabe vai falar: certamente, olha a palavra de Deus com o homem santo, olha a palavra de Deus com o homem puro, olha a palavra de Deus com o homem que nem de longe tinha condições de pensar no pecado. Deus falou com ele de morte. É muito natural Deus falar isso conosco, porque o homem mais santo aqui nessa noite, a mulher mais santa aqui, aquele que você olha para ele, a cara dele parece que já é uma língua estranha, de tão pentecostal que ele se expressa. Ele tem dentro da sua alma uma ambiguidade, um conflito interno. Ele tem na sua alma um forte desejo de evangelizar, dada a lei espiritual que ele conheceu na revelação do Evangelho de Cristo. Ele tem um grande desejo de adorar, ele tem um grande desejo de pregar, de fazer a obra, mas dentro desta mesma alma existe uma forte tendência em caminhar para o pecado, de fazer o mal ao próximo, de desejar o mal ao próximo, de falar mal. Todos nós temos isso dentro de nós, porque ninguém aqui é melhor do que Paulo. Paulo um dia olhando para a sua carne, ele disse: em minha carne não existe bem algum. O querer fazer o bem está em mim, dada a lei espiritual que ele também recebeu, mas quando ele observava o mal, ele já tinha praticado. Todos nós temos essa guerra interna. Portanto, Paulo olhando para a sua carne, ele disse: quem me livrará deste corpo, desta morte? Aí ele lembrou daquele que o resgatou, que o comprou com sangue precioso, e ele bradou o nome dele para a vergonha de todo o inferno. Mas resumindo, queridos, é muito natural Deus falar de morte comigo e contigo, que temos essa tendência natural de caminhar para o pecado. E nós devemos entender o seguinte: ninguém aqui se torna pecador quando peca, não. Nós pecamos é porque somos pecadores. Que isso, pastor? Então você está dizendo que eu sou como o ímpio lá fora? Não. Em parte sim. A nossa diferença é que nós não somos mais escravos do pecado. Eles são escravos. Agora, ninguém aqui, depois que Jesus encontrou com ele, deixou de pecar. Não, nós pecamos. Agora, existe algo além, em nosso favor. Nós fomos selados. E quem nos selou, nos comprou dizendo assim: eu entendo esse que eu estou pagando o preço por ele. Aquele que nos comprou, ele sabia que no outro dia nós haveríamos de pecar, mas ele nos justifica, e ele diz para todo o inferno ouvir: quem intentará acusação contra os meus escolhidos? É muito natural eu ouvir morte, mas Adão, ao meu pensar, não merecia ouvir essa palavra.
Deus falar com ele: no dia em que tocar, certamente. É muito natural Deus falar isso conosco, que o salário do pecado é a... Deus tem que falar isso com a gente, porque se não abrir os nossos olhos, a gente vai caminhar todo dia para o pecado. Agora Adão não merecia, e Adão ouviu essa palavra dura. Por quê, pastor? Primeira coisa que eu aprendi: guarda essa, adolescente. Sabe por que Deus falou com morte com Adão? Porque Ele não deixa ninguém cair sem antes lhe dar um toque. Fala para o seu vizinho assim: Deus não vai deixar você cair sem antes te dar um toque. Ninguém pode pegar a Bíblia Sagrada e apontá-la para o céu e dizer assim: não, quando eu caí ninguém me avisou. Mentira! Todos quanto Deus comprou, na sua fraqueza o Espírito intercede. E sabe qual é uma das ferramentas da sua intercessão? É usar algum vaso para te dar um toque. E se não tiver nenhum vaso, Ele usa jumenta. Mas tudo o que Ele quer é dar para o seu povo o livramento, é conservar a sua igreja. Então a primeira coisa que eu aprendo por Deus ter falado essa palavra com Adão, pensando eu que ele não merecia, é que mesmo ele sendo santo, nem de longe pensando no pecado, Deus lhe deu antes um... Muito bem, adolescente, ficou até um coral abençoado. Segunda coisa que eu aprendo: sabe por que Deus falou de morte com Adão? Porque Deus fala de morte para preservar a vida. É sempre assim a palavra de Deus. O salário do pecado é a... Deus falando da morte para preservar a... O diabo trabalha no oposto. O diabo fala da vida para promover a... Se não, olha o que Deus falou: no dia em que tocar, certamente morrerás. Deus falando da morte para preservar a vida. Olha como é que Satanás trabalha. Não é que no dia em que você tocar, você não vai ser como Deus. Satanás falando da vida para promover a... Salomão entendeu isso muito bem. Portanto ele diz assim: há caminhos que a princípio aos olhos parecem perfeitos, mas o seu fim são caminhos de... É desse jeito que Satanás trabalha, falando da vida para promover a morte. Eu me recordo que a primeira vez que eu dei um trago num preto, numa maconhazinha, eu fiquei tão alegre, meu irmão, fiquei tão feliz. Eu olhava a formiga subindo na parede, eu imaginava que era uma carreta. Eu vi um mosquito voando, eu pensava que era um foguete. E quando eu cheguei na minha casa, o meu pai me repreendeu, e me repreendeu da forma errada, porque ele logo detectou nos meus olhos que eu havia dado um tapo na magrela. E ele falou: não fuma isso, que isso não presta. Ele acabou de me perder naquele momento. E um dia eu falando para adolescentes e jovens sobre como disciplinar os filhos, que tinham alguns pais presentes, alguns pais já se levantaram e, como quem diz, vamos pegar esse magrelo aqui fora. Porque eu falei assim: irmãos, ensina como Deus ensina. Deus não falou com Adão e com Eva que o fruto não prestava. Ele mostrou que se eles comungassem com eles, aonde eles chegariam. Porque tem muitos pais que chega para o filho os hormônios pulando aqui nos polos, e o pai fala assim: não beija que isso não presta. Se o filho já beijou, acabou de perder o filho. Não prostitui que isso não presta. Não bebe que isso não presta. Se o filho já deu uma bicadinha numa brama geladinha, acabou de perder o filho. Não fuma maconha que isso não presta. Não cheira cocaína que isso não presta. Meu irmão, se não prestasse, não tinha tanta gente arriscando a vida para estar nesse negócio. Me procura agora em algum boteco alguém que está bebendo, que está chorando. Está todo mundo rindo, está todo mundo pulando. Por quê? De fato o vinho traz alegria. A própria Bíblia fala isso. Nós temos que ensinar onde essas coisas levam, as consequências. Porque é o que Salomão falou: há caminhos que a princípio parecem perfeitos, mas o seu fim são caminhos de morte. Deus não falou que o fruto não prestava. Deus falou: não toca, porque no dia que tocar, a consequência é que você morrerá.
O meu pai falou, não fume maconha que isso não presta. Eu falei, o velho não sabe o que ele está falando, eu estou numa viagem. Aí daí a pouco eu conheci a cocaína, daí a pouco eu conheci o crack. E há 12 anos e 4 meses atrás, sabe qual era a minha vida? Dentro de um quarto que não tinha luz, não tinha água, não tinha nada. Eu vivendo de pão, eu vivendo de mendigo, como todos os finais de semana eu tinha que ir para uma casa de prostituição, para ali fazer negócio de pedras de crack, e sair na segunda-feira para trabalhar nas empresas, porque aí eu tinha como almoçar ao meio-dia, mas não tinha dinheiro para mais nada. Eu tinha 2 calças para sair, eu tinha que lavar uma de dia para usar à noite, lavar a outra à noite para usar de dia. O meu próprio pai já havia me abandonado, a minha família saído de casa, e todos os meus vizinhos, como a minha própria família e o meu próprio pai, me desejando a morte, dizendo, para o meu filho não tem mais jeito, para o meu filho não tem mais saída. Eu vivendo essa vida oprimida, essa vida miserável, essa vida de escravização,